Ó, o comprimento de um fio de aço é de 40 metros a 24 graus Celsius. Atividade 6 de física, que eu nem falei. Determine o seu comprimento final num dia em que a temperatura é de 34 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação do aço é de 0,000011 graus Celsius negativo. Agora aqui, ó, delta T, eu tenho duas temperaturas, eu tinha 24 a 34. É a temperatura final menos temperatura inicial. Então, delta T, 34 menos 24 vai ser 10 graus Celsius. Aí tem a fórmula do coeficiente de dilatação. Vamos lá. Delta L, que é a variação do meu aço, é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Então, delta L é igual comprimento inicial, 40 metros, coeficiente de dilatação, 0,00011 vezes a variação da temperatura, que é 10. Aí aqui eu fiz, ó, 400 vezes 10, 40 vezes 10, 400. Vou pegar esse 400 vezes 0,0001. Fazendo aqui o cálculo da variação do meu aço, ele variou 0,0044 metros. Aí eu quero saber o que? O comprimento final. Então, a minha variação, a variação do comprimento é o comprimento final menos inicial. A minha variação é 0,0044 é igual comprimento final, com L, menos 40. Tá menos 40, vai mais 40. 40 mais 0,0044, então o comprimento final é 40,0044 metros. 2. Um fio de cobre com comprimento inicial de 50 metros sofre um aumento de temperatura. O coeficiente de dilatação linear do cobre é 0,00017 graus Celsius negativo. Determine a dilatação linear ocorrida no fio. Aqui você quer saber a dilatação linear, né? Mas aqui eu vou fazer até o comprimento final, todos. Então, primeiro, variação de temperatura. Ele sofreu um aumento de 30 graus Celsius. Como não deu inicial, é 0. Então, é 30 menos 0, 30. Então, quanto vale o comprimento inicial? 50 vezes o coeficiente de dilatação, 0,00017, vezes a variação de temperatura, que é 30. Aí eu fiz 50 vezes 30, 1.500, vezes 0,00017. Faça a multiplicação, deu 0,0255 metros. Essa aqui seria só a resposta final, mas aqui eu fiz até o comprimento final, tá? Comprimento final. Delta L é o comprimento final menos inicial. A variação da dilatação é 0,0255. Tá menos 50, vai mais 50. 50 mais 0,0255 é 50,0255 metros, tá? Então, aqui, ó, variação é igual ao comprimento final menos inicial, que é 50. Então, a menos, posso subir do lado mais. 50 mais 0,0255 dá 50,0255. 3. Um fio de cobre com comprimento inicial de 150 metros. É 3, tá? Sofre um aumento de temperatura de 70 graus. O coeficiente de dilatação do cobre é o mesmo, 0,00017 graus Celsius negativo. Determine a dilatação linear ocorrida do fio. Era só o delta L, mas eu fiz nas fórmulas, eu coloquei até o comprimento final. Então, a temperatura, ele sofreu um aumento até de 70. Então, é 70 menos 0, 70. Certo? Que é o comprimento final. Quando não tem nada aqui, é o 0. Comprimento inicial, 150. Coeficiente de dilatação, 0,00017 vezes a temperatura, que é 70. 150 vezes 70 dá 10.500. Aí, vezes 0,00017. Aí, a resposta dá 0,1785 metros. Mas aqui eu tô fazendo até o comprimento final de todas. Então, delta L é o comprimento final menos inicial. A variação do aço deu 0,01785. É igual ao comprimento final menos o inicial, que é 150. Tá menos 150, vai mais 150. 150 mais 0,1785 é 150,1785 metros. 4. O comprimento do fio do aço é de 10 metros a 10 graus. Determine o seu comprimento num dia em que a temperatura é de 70 graus Celsius.
Considere o coeficiente de dilatação linear do aço, que é de 0,00011 graus Celsius negativo. Então, vamos lá. ΔT é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, 70, menos temperatura inicial, 10. 70 menos 10, 60. Agora eu quero saber a variação do que o meu aço esquentou. Que ele esquentou e ele dilatou, ele aumentou. Aí agora aqui, ó, comprimento final, coeficiente de dilatação vezes o tempo. Comprimento final, comprimento inicial, 10 metros. Variação de coeficiente de dilatação, 0,000011. 0,00011, tá certo. Vezes a variação de temperatura, 60. 10 vezes 60, 600. Vezes 0,00011 é igual a 0,0066 metros. Tá? Então, vamos lá. Agora eu quero saber aqui o coeficiente, o comprimento final. A variação o meu aço variou 0,066 metros, igual ao comprimento final, menos o inicial, que é o 10. Menos 10 mais 10. 10 mais 0,066 é 10,0066 metros. Então, o comprimento final do aço é os 10 metros mais o que ele variou. Aí, o 5. O comprimento inicial de uma barra de alumínio é de 1 metro. Quando sofre a variação de temperatura de 20 graus Celsius, sua dilatação é de 0,00048 centímetros. Determine o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Então, vamos lá. Cuidado aqui, que é pegadinha. Aqui a variação está em centímetros e aqui está em metros. 1 metro tem quantos centímetros? 100. Cuidado aqui, que aqui é pegadinha, que o teu comprimento inicial vai ser 100 centímetros. Então, a temperatura final, variação de temperatura é a temperatura final menos inicial. Então, ela tem variação de 20. Então, vai ser 20 menos 0, 20. Quando foi a variação de temperatura, a variação de comprimento, ele dilatou 0,00048 centímetros, igual. O comprimento inicial vai ser 100 centímetros. Coeficiente de dilatação que a gente quer descobrir, a variação de temperatura é 20. 100 vezes 20... 20 mil. 2 mil, tô louca. 100 vezes 20, 2 mil. Esse aqui eu só copiei. Então, o coeficiente, ó, 2 mil tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aí, eu vou dividir 0,00048 dividir por 2 mil. Faça a divisão, dá 0,00024 graus Celsius negativo. Tá? Aí, agora aqui era a resposta final, mas aqui eu quis saber o comprimento final também. Então, a variação é 0,00048, igual ao comprimento final, menos 100, que era o valor de 1 metro. Tá menos 100, vai para o outro lado mais 100. 100 mais 0,0048 é 100,00048, 100,00048 metros.